O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, esse é um texto muito conhecido a cada um de nós, os discípulos de Emaús. Aqui nós temos, podemos dizer, vamos por partes, né? Aqui nós temos a primeira missa celebrada por Jesus. Por quê? Jesus, né, quando começa a caminhar com os 2 discípulos, né, que viram, né, Jesus sendo crucificado, que viu o acontecimento que houve em Jerusalém, descrentes, porque eles esperavam algo mais do Messias, o Messias libertador, o Messias que fosse salvar o povo judeu, mas eles voltam desanimados de todo o acontecimento, e Jesus começa a caminhar com eles. E Jesus pergunta, né, o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Né? Olha que interessante. E eles disseram, né, então, eles iam conversando pelo caminho, eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Olha que interessante, Cristo morreu em Jerusalém, Cristo ressuscitou em Jerusalém. Então eles esperavam algo mais de Jesus Cristo, muito menos a ressurreição. Mas eles falam isso e Jesus começa a caminhar com eles. Eles relatam tudo o que aconteceu com Jesus Cristo, né? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos chefes se entregaram e o condenaram à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E Jesus, caminhando com eles, começa a dizer para eles o seguinte, né? Desde o Antigo Testamento até nessa caminhada com Jesus, Jesus fala, narra das Escrituras, fala de tudo. E o mais interessante é o seguinte: quando Jesus vai chegando com eles no final do povoado ali, Jesus dá aquele famoso migué: não, né, eu vou porque vou continuar a caminhada. Eles falam: não, Jesus, fica conosco, Senhor, já está tarde, o dia declina. E quando Jesus começa a partilhar a Escritura, e quando Jesus chega na casa deles, partilha o pão, eles reconhecem Jesus aonde? No partir do pão. Na palavra, o coração deles ardiam, e no partir o pão. Filho e filha, aqui foi a primeira missa celebrada pelo próprio Jesus Cristo. Meditando a palavra, partilhando a palavra, eu parti o pão, a Eucaristia. Jesus morreu em Jerusalém, mas Jesus também ressuscitou em Jerusalém. A cruz ali nos mostra isso, olha lá. Jesus ressuscitou em Jerusalém. Vivamos ainda, né, às vezes, de vez em quando, podemos dizer assim, não uma fé de um Cristo morto, não, mas Cristo está vivo. Vivo na palavra, vivo na Eucaristia, vivo nos sacramentos. Jesus está vivo. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós comungamos em estado de graça, o nosso coração tem que se arder. O nosso coração tem que se encher de alegria. Por quê? Porque é um Deus vivo que está no meio de nós. Coragem, você não está sozinho. Que Deus o abençoe.